a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. Como de costume, vamos ver o que o nosso gerente nos mandou aqui. Assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro está na Rua São Pedro 514, e é sempre importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Hoje estamos recebendo o nosso amigo Eduardo Zorzanello, pessoa super conhecida, né? Pessoa que tem uma atividade muito grande em Gramado, todas as áreas, especialmente na área empresarial, né? Com o nosso Festures, principalmente, né? Rossi Zorzanello. E sempre é bom receber, estava dizendo, é o nosso parceiro mais jovem, né? Já estamos chegando a 3 anos de programa e certamente, apesar de ser um cara jovem, tem muita história na história. Parte dela já o teu pai teve aqui também, né? O Enoir, e certamente tu vai contribuir muito aí para o pessoal que, através do programa, conhece um pouco melhor Gramado. Um prazer te receber aí, Dudu. Grande Luia, obrigado por estar aqui, né, nas Histórias de Gramado. Isso. Lembro que... Podemos mentir um pouco. A gente pode inventar algumas coisas, alguns contos, né? Mas sempre um privilégio, a gente vem acompanhando o teu podcast, inclusive com a presença do pai. Isso. Foi engraçado, né? Algumas lembranças que ele trouxe aí e daquilo que a gente pôde acompanhar desde pequeno, ouvindo pelas ruas de Gramado, acompanhando, né, os mais experientes, as pessoas, tanta gente bacana que passou pela nossa cidade, que segue, né, contribuindo, Luia. Então, poder estar aqui trocando uma ideia contigo, batendo um papo sobre isso, poxa, agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, viu? Valeu. Obrigado, Dudu. Não, e a história também, com certeza, tua família, começando lá pelos teus avós, né? Ali tem uma história muito bonita e seguramente tu tem muita coisa para nos falar. Ali por parte Zorzanello, o teu avô é gramadense, né? Eu pelo menos conheço, assim, eu conheci a história do seu Alfredo. Isso aí, né? Então, não sei se tu tem alguma lembrança dele, da tua avó. Tu sabe, Luia, falando pela parte do pai, né, do Zorzanello, o vô faleceu quando eu tinha 3 anos. Então a lembrança que eu tenho ela é muito de foto, né? Uma lembrança daqui a pouco. Claro, pode ter alguma experiência que tenha sido guardada, que está no nosso inconsciente, no coração e tudo mais. Mas o convívio, infelizmente, foi muito né, efêmero com ele. Ele faleceu em 85. 85. Então eu lembro do pai contando, né? A própria vó Adilina, né? Nossa querida avó, que aí já faleceu já com seus 91 anos de idade. Tive uma convivência muito grande com a avó, ao contrário, no caso do vô Alfredo, né? Mas com ela ali, com as minhas tias, as irmãs do pai, a gente pôde ter sempre aquela questão de uma pessoa muito generosa, né? Uma pessoa simples, uma pessoa de diálogo, muito compreensiva, né? Eles eram do bairro Floresta, o tio Cantão. Nosso Cantão. Né? O velho Cantão que o pai falava. O Zorzanello é famoso no Cantão, famosos. Claro, e isso traz um pouco desse lado comunitário, muito. A gente carrega muito disso, né? Da valorização dessa parte mais popular e a gente é muito agradecido disso. Claro, e a tua mãe também é a família bem tradicional de Gramado, principalmente da Floresta e do nosso Cantão, né? Exato. Que é Narciso de Oliveira. A avó era Narciso de Oliveira. Isso. Né? Então pegou mais o português Isso. e o vô Alfredo
Zorzanello. Zorzanello, exatamente. Porque, e das histórias da tua avó ali, tu lembra alguma coisa que ela te falava, assim, quando foram morar, provavelmente quando foram morar ali tinha meia dúzia de casas. Era meia dúzia, eu lembro tanto da avó quanto o pai dizendo que, vamos lá, a avó morava um pouquinho depois do cemitério. Isso. Só que aquilo era uma larga distância naquele tempo em relação a vir para o centro de Gramado. Era chão batido, né? Comentavam das poças de água, né? Do problema do esgoto. Então, muitas vezes a distância ela era alongada pela falta de infraestrutura, né, Luiz? Por isso que era o cantão, né? Porque o cantão era a parte mais longínqua do centro da cidade. Sim. Ali, então, naquela época, estamos falando da década de 60, né, Luiz? Sei lá, eu acho que é isso, 50, né? Um pouquinho antes. O pai era de 50, então. Um pouquinho antes, porque ali na floresta até alguém que passou por aqui, eu acho que foi a dona Cândida mesmo, sim, que falou ali tinha uma cancela. Olha mais só. ou menos ali pelo cemitério, que criava gado e tinha uma espécie de um frigorífico um pouquinho acima, né? Ali na Augusto Bordim. Mas é interessante isso porque tu falou uma coisa que realmente era lembro também quando criança, a gente, para ir lá na floresta e lá no cantão, tinha um monte de recomendações, né? Jogava futebolzinho, ia brincar por ali, e o pai tinha medo, que era muito longe. E realmente, hoje a gente vai ver 500 metros, sei lá. 500 metros. Não dá 1 quilômetro do centro até a região. A gente falava, o mato queimado era um mato, né? Isso, tudo muito longe, criação só de animais, parte pecuária, tudo, né? Aqueles campos grandes, tudo. O nosso interior era, para se explorar, era muito difícil, né, Luia? Não, era. Para chegar tudo, né? É que era uma cidade, aliás, a zona urbana, vamos dizer assim, ela tinha esse núcleo central que tem até hoje. Aliás, o desenho urbano, né, Eduardo? Ele até hoje é praticamente o mesmo. Se pegar a Borges de Medeiros, São Pedro. São Pedro abriu o trechinho aqui da João Petri, sei lá, algumas décadas atrás, mas a Garibaldi, a São Pedro e a Borges praticamente a mesma. No mesmo relevo, né? Sim. Então não mudou muito, mas no entorno, realmente, a Piratini tinha meia dúzia de moradores, falando dos anos 60. Isso né? aí. E a Avenida Carnel, pouquíssimos moradores também, né? Então mudou muito. E na época a gente sair do centro para ir para um bairro que nem a Floresta hoje era distante e os pais tinham um receio, né? Bom, Eduardo, por parte da tua mãe, né? Nossa querida Silvia, né? Sim. Todo gramadense, a gente não tem quem não conheceu ou ouviu falar da tua mãe, né, Silvia? De uma família do Wilrich. Na verdade, não é um nome tradicional de Gramado, não tem muitos familiares, né? E ela é mais Canela e Três Canela Coroas. E Três Coroas, né? O berço ali dos alemães, né? Isso, então o teu avô veio Volealdo veio de lá, de São João, né? E tinha os Franzen também, os Wilgers, então vieram para cá, se estabeleceram. O vô era caminhoneiro, né? O Volealdo, a história era caminhoneiro, que a mãe contava, ele fazia os transportes, né, pelo Maquiné, a avó também, Vozeli vinha do Maquiné. Então tu tem os Ates também por parte da Vozeli, né, e os Wilrich por parte do Volealdo, que vieram daí para cá, né? A família Zatti tradicional, Augusto Zatti, era o meu bisavô, né? Sim, mas ele veio da onde? Deve ter vindo da região de Caxias também, como a maioria dos imigrantes. E tinha a história da região ali do Maquiné também, ou que foram depois para o Maquiné, enfim, então tem um pouco disso. E para chegar lá era uma novela, né? Claro. Elas contavam. Mas imagina. Eu lembro também tanto a minha falecida tia Suzana, do Pedro, né? E tanto a mãe. As irmãs, elas comentavam que quando elas eram pequenas, elas iam para a praia, que demorava um dia para chegar, né? Então, Serra do Umbu, eu ia dizer, todo esse trajeto. Por muitos anos era o nosso trajeto, que era o trajeto do Umbu, passava Barra do Ouro e Maquiné. É isso aí, né? Subir de caminhão ali, isso é uma loucura. Imagina, né? Nós ainda, quando pequeno, Luia, eu e meu irmão, nós pegava ainda de Kombi. Depois a gente fala um pouquinho da época que o pai e a mãe trabalharam no Serrano, né? Então tinha Kombi para nos levar para a praia. E toda vez que ia para a praia de mudança, né? Às vezes ficava um mês na praia, tinha casa e sociedade lá com o tio Pedro e o Volealdo e o pai, né?
Então, um mês era de uma família ou da outra. E o vô e a avó sempre os 2 meses na praia. Ali. Então tem uma lembrança, que nem no caso com o vô Lealdo já foi mais tempo, né? Uhum. Porque eu convivi, inclusive, com ele, quando a época que o pai e a mãe reformaram a casa, eles foram morar no sítio. Na Tinha linha um Ávila. sítio lá na linha Ávila. Na linha Que Ávila. era aquilo era uma viagem. Sim. Que hoje, É verdade. com todo o asfalto que vocês Sim. implantaram, é do lado. Sim. Né? Hoje já Mas é era, zona urbana. era Mas distante. era longe chegar lá. Uhum. E a gente guarda memórias muito boas do churrasco, de ir para lá de Fuca, a caravana do Pedro, na época da campanha, o Monza do pai que falhava na subida, aquela coisa, andei né? muito no aquele inverno, não Monza. é verdade? Monza álcool, né? Então, E aquilo a gente guardava sempre uma memória afetiva muito grande até 96, quando o vô, depois também que ele se aposentou, ele teve um tempo como gerente da MC, tu pegou a época da MC, né? Que era de materiais de construção, né? E aí o vô aposentado já, ele tinha enfisema pulmonar, né? Então ele tinha uma deficiência muito grande respiratória. Então, e por outro lado, era uma pessoa que tinha um coração, eu não vi igual. Né? O vô Lealdo, ele tinha uma capacidade de conciliação, de agregar, de entendimento das pessoas como nunca. Então ele, claro, era um alemão mais sério para algumas coisas, da disciplina, que é o lado bom da disciplina germânica, né? E o guri chega suado, né, do tênis clube, batendo bola, vai tomar banho, vô, agora eu não quero, te mexe, não sei o quê, eu nunca esqueço, eu não tinha feito a identidade, tu vai ter que fazer a tua identidade, como é que tu vai jogar os campeonatos? Vou outro dia lá na Polícia Civil para fazer, nunca ia, eu te falei, sabe aquelas coisas. Então a gente tem uma memória própria, tão boa, né, Luia, disso, né, que, ele sempre faleceu em 96, né? E eles, pelo menos que eu lembro, se moraram ali, onde é a Rua Torta, na esquina da Rua Torta. Era a esquina da Rua Torta. Eles sempre moraram ali prédio, ou eles moraram em outro local? A lembrança que eu tenho era dali. É dali, né? Tanto porque a família Zatti tem várias propriedades no entorno, o próprio Major Nicolete ali, são Major Nicolete, se nós pegar a falecida Tia Joia, esse Zatti, que hoje é a loja da Floribal, né? A Dona Joia Zatti. Ali, né, que era o Remy, era irmão da avó, né? Remy, que era marido da Tia Joia, né? O seu Remy foi uma pessoa também, foi vice-prefeito casualmente. Isso a gente teve homenagem aí aos ex-prefeitos e ele foi vice-prefeito de Inibir, no primeiro mandato de Inibir. Exatamente. Isso, e também o escritório de contabilidade super conhecido. Justamente. Né? Mas tua infância, tu estudou aonde? O que tu lembra da colégio, alunos, professores, colegas? O que tu aprontou também. A gente vai contar um pouquinho, né? Tentar resumir isso aí. Mas a gente sempre morou na Nilo Dias ali, né? Então, nós estávamos no centro. Sim. Então, toda a nossa vida ali, da infância e da adolescência, foi uma vida prática na conexão com as coisas que aconteciam na cidade. Estava no centro, né? No centro. O que é a lembrança que eu tenho muito forte, né? Eu sou de 82, então, nessa época, o pai e a mãe já estavam, né, no Hotel Serrano, foram no ano que o meu irmão nasceu, meu falecido irmão, o Vini, em 77. A avó cuidou do Vini e o pai e a mãe foram implantar o Hotel Serrano. Então, de 77 até 88, foram aí 11 anos de hotel. Pai como diretor do hotel, a mãe como gerente. Depois entra a Marta na história, que a gente alonga um pouquinho mais na sequência. Sim. E a gente sempre, tanto o Vini quanto eu, convivemos com essa situação. Hotel, casa, colégio. Né? O Vini um pouco mais velho, então tinha outra turma, eu com os menores, né? Sempre com o bullying, apanhando da guria. Era aquela coisa, naquela época, os menores sempre eram desfavorecidos, né? A coisa era mais liberada, né? Era mais liberada, era aquela confusão. Isso. Mas eu estudei, então, a minha infância ali no Colégio Cenecista, né? Estudei ali até a 5ª série, depois tive um período de 6ª e 7ª série lá no Marista, né?
Foi bom porque era uma época também que eu ia de Kombi, levantava cedo, era o primeiro a ser pego e o último a ser entregue. Imagina. E também eu vou te dizer, a gente aprontou ali no colégio. Claro. Né? Era aquela confusão. Tem alguma história que pode contar? Não, e tem história que a gente era jogar bola de papel nos corredores, daqui a pouco, né? Às vezes não se comportava na sala de aula, escondia a bicicleta do colega, sempre tinha uma ou outra situação, o pó que se pôr nos cadeados do colégio. Sempre teve, né? E era uma coisa mais divertida com a outra, só que nunca, Luia, a gente procurou também faltar com respeito com o professor, sabe? Era aquela coisa assim de gurizada mesmo, né? De fazer as bagunças de gurizada, mas nunca também, no momento que tinha que estudar, a gente levava a sério, a gente tinha que estudar e também levava em casa o sermão, né? Olha, tinha que se puxar. E tanto que numa dessas, nós tava meio que eu e meus colegas saindo do prumo ali, a mãe disse, olha, agora chega, agora tu vai pro... levantar cedo e tu vai pra Canela. Aliás, eu convivi muito, felizmente, né, com a tua mãe, teu pai também, né? E a Silvia era bem rígida. Sim. De princípios também. Tu falou que teu muito. Ela tinha muito... Ela era muito correta. Disciplinada. Né? Ela era uma pessoa que sabia transitar nos diferentes públicos, sim. Mas quando ela falava sério, ela falava muito sério. Ela foi professora também. A mãe foi professora. Também, né? Antes de entrar para a parte da hotelaria. Sim. Ela era professora de português. Ela deu aula, ela tinha as memórias que ela colocava de receber muitos dos empresários que hoje são muito bem sucedidos aqui na nossa região, passaram por ela. Na Curva da Farinha, ela deu aula, se eu não me engano, tinha no Carniel também, ou na Avenida, que tinha uma das escolas, não sei se é onde é a escola Presidente Vargas hoje, se eu não sei, Luiz, mas ela deu aula para muita gente, né? Ela formou muitas pessoas, né? Sim. Estão falando de pessoal que hoje está na faixa dos 70. Isso aí que foi aluno, o Valdir da Floribal foi um deles. O Valdir? Que ela dizia, o Valdir chegou lá, chegava no barro lá, e olha o que se tornou o seu Valdir hoje. Um exemplo de empreendedor, né? É um exemplo das oportunidades de Gramado. Então a gente conviveu muito, trazendo um pouquinho de volta na infância, né, Luiz? Entre o acompanhar o pai e a mãe na jornada de trabalho. Certo. Quando o pai também saiu para concorrer à política, né, lá em 88, ele era vice do Pedro, né, de 82 até 88. Foi contra o Dini Bir, então volta o Nelson, né? Naquela jogada, 88, o pai perde por 11 votos junto com o João Carlos, pai do Rafinha, né? O Thomas perde, e aí o pai sai do Hotel Serrano. Naquele mesmo ano, a mãe e a Marta, elas criam a Marta Rossi e Silva Zorzanello, promoções e eventos, naquela época empresa de eventos para atender uma demanda de turismo de negócio da cidade. E tudo isso nós acompanhamos, essa oscilação, né, Luia? Entre a mãe e o pai, a empresa, sentimento de derrota, de coisas novas, de insegurança. Aprender, né? Tudo isso. E a gente foi evoluindo com isso, né, Luia? Claro. Mas quer ver, Dudu, na verdade, a Silvia e o Enoir, teus pais, né? Pessoas públicas. Sim. O teu pai foi vereador em 76, se elegeu, depois vice-prefeito, né? E a Silvia já estava no Contour, né? Junto com o Romeu Dutra. Aliás, o Romeu acompanha sempre, deixar um abraço para o Romeu. Abraço para o Romeu. O Romeu. Nosso Colorado Romeu, hein? Professor de matemática. Estava feliz da vida com o Gramadense também. O Romeu transmitia jogo do Gramadense. Olha só. Do sótão da casa do seu Randall. Ele ia lá na janelinha, lá em cima, transmitir jogo. O pai também teve uma época que jogou, né? Depois largou o futebol e ficou desse tamanho, né? Então, voltando, a tua família tinha esse vínculo, está muito forte com a área pública, né? E isso aí, na realidade, tu te criou nesse meio. E quando eles foram para o Serrano, 77, tu falou, né? Isso. E nesse período, já a convivência em família, o hotel, o dia a dia, qual é a lembrança que tu tem, por exemplo, do Hotel Serrano? Muito gratificante, porque tinha também a Rosângela, a nossa negona que me criou. Sim. Saudosa, eu não posso deixar de falar dela. Né? Querida da Rô. Quando eu tinha 6 meses, ela foi morar com a gente. Então ela era camareira com 18 anos lá no hotel.
E o pai e a mãe levaram ela, naquela época tinha as figuras das amas de casa, né? Que era muito, fazia parte da família. Não é a empregada, era muito mais do que isso, porque ela era a zeladora, né? Ela cuidava da gente, Seus cuidava pais da casa, sempre fora de casa, né? fazia comida, tudo, não tinha horário para nada, então era diferente. Então, muito que eu acompanhei era tendo ela, tinha a própria Janete, que também prestava, que também ficou um tempo lá em casa, a Janete Salazar, né? Deve lembrar da Janetinha, trabalhou depois muito tempo com o Luciano no Caso da Montanha, né? Também pessoas maravilhosas, hoje eu tenho convívio, que, claro, a Rô depois teve esquizofrenia, inclusive todo ano a gente vai fazer visita para ela, né? Ver como é que ela tá, com medicação e tudo mais, né? E a gente guarda esse afeto, e lá no Serrano, as festas de aniversário eram lá, né? A piscina, temporada de inverno ou temporada de verão. Vocês conviviam com né? Nós convivíamos como se fosse da casa, né? Tinha camiseta do Hotel Serrano, andava na Kombi, fazia as entregas com os motoristas, quer dizer, nós fazia parte do negócio. Né? Tinha o Salão da Preta de cabeleireiro, né, Lu? Lembra? Tudo acontecia lá. E depois daquilo foi um período, então, de readaptação, né? Também a mãe, a Marta, começando daí a parte dos eventos, o pai com o Armazém do Artesanato, tentando se reencontrar, né? Aí até 92 ali, quando o Pedro e o Clarindo reassumem, aí o pai também, já num momento um pouco mais tranquilo, como presidente do Festival de Cinema, né? A mãe, a Marta, já numa crescente com o Festures, a época Festival de Turismo de Gramado, já projetando o Chocofest de 94, e tudo isso eu crescendo, né? Foi crescendo. Estamos evoluindo com elas, né? Só para não deixar passar, Eduardo, que é importante, e esse é um dos motivos do programa. Como é que a casa... O Armazém do Artesanato era exatamente onde é que nós estamos hoje, aqui no Largo da Borges. Isso aí. A antiga casa do professor Hans. Isso, era aqui, isso aí. Isso. Né? Do iogurte, tinha a Lucirene do lado. Isso, era aqui. Que loucura. E a fábrica lá na Moura. É isso aí. A fábrica era na Moura, depois do campo do Kaique. Depois do Kaique. Adiante ali, da Secretaria de Agricultura para frente ali. Isso. Do Horto. Então esse é importante. Ali era... Isso. E a gente guarda isso, olha que coisa engraçada, resgatando, né? De ir na fábrica. E o Pedro, por outro lado, né? Eu com o Dé e com o Dani, com meus primos, e a Paulinha, né? A gente sempre junto. Ele tinha o Cascão, onde é a Fiat. Certo. Né? Na avenida. Então nós ia para aquelas fábricas de móvel para fazer, sei lá, era arminha, era não sei o que, era escudo do He-Man, fazia qualquer coisa, as casas, não sei o que, para tentar criar momentos onde a gente conciliava estar no trabalho com os nossos pais e ao mesmo tempo ser brincando, né? Certo. Brincando muito de rua, era muito de jogar bola, de andar pela... Chegamos uma época também do Natal Luz, essa é legal, Rui, que nós fizemos ali quando teve em 95 o show do Quebra-Nozes. Vocês inventaram um negócio que era na administração, que não tinha no balé russo, lance assim, lá no lago. Aquilo foi a origem, né? Quebra-Nozes. Que depois vem. E ali nós montamos naquela esquina que hoje tem ali do Pedro, da Reinaldo Bertolucci, umas cabanas para alocar, olha o espírito empreendedor, para alocar para o turista. Quer dizer, o cara vinha com a sua cadeirinha para assistir ao redor do lago e só tinha 2 apresentações, não era como era hoje o Natal, até para contextualizar o pessoal, né? E nós começamos a criar um mês antes as cabanas com madeira, tudo em função do armazém do Cascão, nós tínhamos acesso, pegava o marceneiro, claro que não era nós que botava, mas nós dizia como a gente queria, né? Era piruada, né? E naquilo a gente tem foto, eu lembro até do Jornal de Gramado, quando com os diferentes lances em cima das árvores. Né? Então são lembranças né, muito, muito legais. E assim, também dentro dessa linha de lembrança, né? Tu veio sempre aqui no centro, tu acompanhou. Isso aí. Obviamente que depois, até com o teu pai como presidente do Festival de Cinema, tu acompanhou direto. Mas como é que foi, assim, por exemplo, os primeiros festivais de cinema que tu acompanhou no Serrano? Ou aqui mesmo? O que tu lembra? A lembrança assim? Maior era depois. Porque quando o pai estava ali de 92 até 96 como presidente, eu estava ali em 94 com 12 anos. E aí disse, o pai é o presidente do Festival de Cinema. Tapete vermelho. Só que a idade era 14 anos. E tinha o Flávio das máquinas, né? Schenkel. Flávio.
Né? Henkel. E o Flávio era ele Henkel. e o da Jura. Tá. O dos móveis também. Cláudio. O Nelson. O Nelson. O Nelson, né? Os dois Herman. guardiões ali, o Herman, né? Parceiros, né? Que eram os responsáveis por fazer a triagem de quem entrava Sim. e como é que era o controle do Palácio dos Festivais. Tá eu e o Osmarzinho Nunes, né? Filho do Nunes lá, esse grande amigo. Pá, vamos lá, olha os artistas entrando, agora é a nossa vez. Gurizada, né? Mal cabia nas calças, né? Quando chegamos na frente, não pode entrar. Meu pai é o presidente do Festival Cinema. Vou mandar E eu nunca esqueço. Foi o teu pai que disse que não era para vocês entrar. Vocês voltem para casa e vão estudar que amanhã tem prova. Foi barrado ali. Volta. Volta É tudo, a gurizada, cabeça baixa, pai, olha. E aquilo também. foi uma lição, entendeu? Claro. E tu vê como foi positivo tudo isso. Porra, você tem uma regra, Sim. quer dizer, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo, né? Claro. E o pai foi sensacional. E hoje eu agradeço ele, o Flávio, a gente brinca até hoje, né? Quando a gente conta o Nelson da rua. Então são coisas que a gente acompanhou essa fase, acompanhamos também, né? Depois, Luia, retornamos para fazer já o ensino médio. Voltei para o cenecista, né? Deram uma. Digo, pode voltar, agora tu se limpou, vem de novo. Voltamos, bagunçamos mais um pouco ainda, que era a fase bem da puberdade. Querer se aparecer para as gurias. Sempre dava confusão, né? Tocava a sineta fora da hora, jogava a bola. Aí tinha a Terezinha Andrés, né? A Gorete, saudosas. Aliás, homenageada recentemente também, né? A Terezinha, claro, né? Terezinha, diretora por muito tempo. Terezinha, E sempre com grandes amizades, né? O colégio nos deu grandes amizades. É verdade. Eu tenho amigos até hoje. Muito. Tanto que nós estamos completando esse ano 25 anos da formatura lá da turma de 99. Imagina. E uma das coisas legais que eu queria compartilhar, Luí, lá em 99, com o falecido Gustavo Marcadente, que era nosso professor de física, olha, ele da Terra Turismo, então o pai também, o pai e a mãe tinham a terra, né? É importante fazer esse registro. A Terra Turismo foi o primeiro receptivo aqui da Serra Gaúcha. Por muito tempo foi muito bem, até entrar numa fase de declínio depois, da morte da mãe, com o pai. O Vini também não deu muita continuidade, quis ir por parte gastronômica, mas cumpriu uma etapa muito importante de promoção do destino e de hospitalidade. Muito, né? Depois, junto com a Broker, hoje Turistur, né? E nesse tempo, o Gustavo disse, olha, viagem de vocês de fim de ano, por que vocês não vão para Fernando de Noronha? Digo, mas Fernando de Noronha, tá onde isso? Isso tá lá numa ilha, lá, o arquipélago. É verdade, das aulas de geografia, da gurizada, não sabia muito. E aí, quanto custa? R$1.100. Na época, R$1.100 era uma fortuna. 25 anos. Só que aí, os pais chegaram, tudo bem, se vocês arrecadarem metade do valor, nós vamos pagar o restante. E aquilo foi ótimo. Era o rei e a rainha lá na danceteria, fizemos o brique, era chá, era não sei o que de ajuda, era tal coisa, era gincana. Coletamos o recurso para ir viajar. Fomos a primeira turma aí para Noronha com a Joanete Carniel. Quantas pessoas eram? Fomos em torno de uns 20 e poucos. Que né? Bacana. Alguns pais foram junto, tudo. Sim. Quer dizer, mostra também o espírito da questão da liderança, da parceria, das negociações. Né? Então isso acompanhou, Lu. Então essa fase da adolescência foi muito boa. Depois eu decidi também fazer cursinho pré-vestibular, né? Eu fui a Porto Alegre para tentar recuperar um pouco também do tempo, entendendo, minha ideia sempre era fazer direito, né? Eu tinha vontade. E aí eu queria passar na URGS, não consegui. Eu fui no segundo ano, tentei mais um ano, fiz com a PUC também. Faltou um pouco na matemática, eu mais da área de humanas, sempre assim, fui muito bem nas outras matérias. Em compensação na PUC, eu fiquei em 4º lugar, então fui muito bem ranqueado. Entrei, fiz 2 anos de PUC e pedi transferência aqui, depois a URGS já estava mais estabelecida. Disse, quer saber? Terminou aqui. Né? Já estava com a minha esposa, né? Desde da época que eu fui para Porto Alegre, a Jus Orzanello, então me ajudou muito também nesse processo, né, de amadurecimento, porque isso é muito importante, de guiamento, parceria, né, de parceria, base, né? Adoro isso aí, não tenho que contestar. E aí voltei para ficar perto da mãe, ficar perto do pai e dela,
né? Da Negona também, dos amigos de todo mundo que Todo estava por mundo. aqui. E foi uma época muito boa, Luiz. Legal. Ali de 2003 até 2008. Tu chegou a ser professor também? E aí que tá. E Pois nesse é. meio tempo Pois é. que eu estava dando aula, eu estava terminando a formação em espanhol, né? E 2005 para 2006 eu entro no Colégio Cenecista, volto ao colégio agora como professor. E aí tá lá a Olga, a Joanete, a Todo turma. o pessoal que tu aprontou. Que isso, que beleza. Digo, agora eu sou colega de vocês. E foi uma experiência maravilhosa. Porque Quantos aí anos tu foi professor? fiquei quase 4 anos, né? Dando aula, tinha desde a 5ª série ao curso de guia de turismo, primeiro curso aqui da cidade. Então tinha ensino médio, todas as fases, e a gente enxergava quando a gente se enxergava, né, Luiz? Claro. Então, eu fui fazendo a minha formação em Direito, ao mesmo tempo dando aula em Direito, obtive a laurea acadêmica, eu fui o melhor aluno da UX, né? Com nota super, né, orador da turma. Quer dizer, aí eu digo, bom, vamos entrar o outro lado, que é o lado da disciplina, o alemão lá, para a gente também focar um pouquinho. E foi uma época muito boa. A minha ideia, Lu, era fazer um mestrado na sequência, daqui a pouco algum concurso, não sabia se eu ia advogar ou se eu queria entrar para a área, por exemplo, como juiz. Eu estava ainda um pouco incerto. E nesse meio tempo, Lu, lá em 2008, eu dando uma assessoria para a mãe e para a Marta como guia dos grupos que elas traziam lá da Espanha, da Argentina, os compradores, a imprensa. Eu atendia esse pessoal, eu de um lado e a Mária, minha Dinda, né? Maria Costa, até hoje. o inglês que segue ainda. Até hoje. Pois então. A Mari esteve aqui também. É uma fera, né? Aquilo tem história que não acaba, cultural, né? É uma rainha da cultura. E nesse meio tempo, dando o atendimento, e a mãe começou a ficar amarelada. Né? Ela começou a mudar a sua expressão, tudo. Até que no final ainda do Festival de Turismo daquele ano, foi fazer o exame e foi constatado o câncer no pâncreas. Pô, daí foi aquela coisa, né, Luiz? Quanto tempo de vida? Tem 3 meses. Cara, e eu e a Ju com o casamento marcado para janeiro, 10 de janeiro de 2009. Né? E antes disso, ali em 15, 20 de novembro, depois, a mãe com esse diagnóstico. Caiu lá no Moinhos de Vento com o Pereira Lima, um dos especialistas na área gastro. Fazer uma cirurgia no dia 11 de dezembro, ela entra na mesa de cirurgia. E aí nós depois conseguiu extrair, né? Conseguiu chegar, poderia nem ter conseguido chegar. Claro. Né? Deu uma sobrevida para a mãe. E aí nós lá no hospital ainda na semana seguinte, mas vamos cancelar o casamento, vocês estão loucos. Vocês vão manter, vocês vão fazer, eu vou ajudar daqui do hospital, vocês vão fazer assim, assim, assado. Tava eu, a Ju ali, o pai, nós sentados, Aliás, né? era fantástico, e ela organizava tudo, ela dava, ela destrinchava. Fantástico. Faz isso, tu faz aquilo, tá. E ela, na plenitude, porque... E o cabelo não ela tava sempre, não importava onde, ela tava sempre, né? Ela tinha o esmaltezinho dela na bolsa, né? O pentezinho, ela não perdia a postura, mesmo ruim. Era, né, de uma sobriedade, né? Era a marca dela, a elegância, né? E aí a mãe disse, vamos manter. E no dia 10 de janeiro, tô eu entrando com ela. Casamos na igreja de Canela, que a Ju é de Canela. E fizemos a festa aqui, lembra, né, Luiz? Fizemos a festa no Hotel Serrano, justamente onde? No hotel onde eu me criei. Então, olha o peso afetivo. História né? Mesmo, porque a gente volta pro Hotel Serrano para casar. Com ela, com a família, com os amigos, com todo mundo. Mas ela se despedindo, vou dizer praticamente. Assim, né? Na sequência ainda, eu já estava com o Vicente, o Vini e a Nana também voltaram para a morada aí, né? O Vini como repórter, né? Sai de lá, volta para ajudar então o pai na Terra Turismo. E nós, naquele momento já com o Vicente, o meu afilhado, hoje o Vicente está com 16 anos, né? Tá enorme. Baita de um guri. É verdade. E nós ali naquela situação de, vamos continuar, né, Luiz? Então foi... Assim, nosso tempo começa a correr, cara. Aí começa a tosse junto, né? Não, mas isso faz parte. Dudu, e a tua mãe faleceu quando? A mãe faleceu em 17 de julho de 2000
2010. Isso, Então, ainda sim, conviveu mais um ano e meio. Vamos dizer, conseguimos conceber a Duda, minha filha, né, Maria legal. Eduarda, né? Ela A Duda conheceu, no caso dos netos. viveu 4 meses com a Duda Que legal. e, infelizmente, não conseguiu a Clarinha, né? Minha outra sobrinha afilhada, filha do Vini e da Nanda, Aham. que nasceu uma semana depois. Que loucura. Uma semana. Agora, é interessante, Nasceu, né, claro. como filho, né, deve ter muito orgulho, né, da tua mãe, porque é uma pessoa que é lembrada diariamente, né? E é não só aqui, Não, a gente... mesmo agora, Nossa. tenho até na Espanha, tem um prêmio lá, que é o nome dela, aqui em e Gramado, tudo que é evento foi- turismo, a referência sempre é a Silvia. Sempre ela. E é essa mudança que aconteceu para a gente encurtar a história aqui, né? É, Quando voltamos do casamento, o pai nos chama, né? Ele disse, olha, Dudu, chama na família, assim. Sim. A mesma vez que eu sugeri para tua mãe, para Marta montarem a empresa, saírem do hotel, uhum, é o momento de tu ir para a empresa. pois é. É o momento de tu estar lá junto com a mãe, para aprender com ela enquanto tem tempo, para dar continuidade. Uhum. Papo, isso e aquilo. Não. Larga tudo. Então, sai do colégio, sai do direito. Olha a mudança, Luiz. Tu vira Que a página. loucura. E entra de cabeça num outro mundo que eu conhecia por histórias ou Sim, por pela acompanhar, convivência, né? mas não na prática. Uhum. E aí o Marquinhos também, né, filho da Marta, nosso sócio, entra junto. Vem o Marcos, músico, entra para dentro. E ali estou há mais de 15 anos. Pois é. Né? Pois é, Dudu. Há mais de 15 anos, Luiz. É uma coisa É? que, porque a impressão que dá é que tu nasceu, né, junto com o Festures. É, Porque é Com certeza. Pelo dia a dia. Eu tinha 6, né? 7 anos quando É. começou o Festures e a gente conviveu. Isso aí. A gente viajava com a mãe e com a Marta. Elas iam fazer a feira, o que hoje a Duda faz comigo quando a gente Sim. viaja, às vezes eu levo ela, Vai e a passear. gente estende as férias. É. Eu ia, o Marcos ia, o Sim. Vini ia. Né? Então a gente pôde conviver com elas, Claro. entender a realidade do Sim. turismo, a importância desse Não trabalho. era uma coisa estranha Porra, pra ti, vamos dizer porque assim. era uma empresa inovadora na área de eventos. Isso aí. Com o Chocofest, com Sim. a Festa dos Bichos, com o antigo Sim. acorde musical, Luia, lembra? Eu me acordo, Né? lembro, Então claro. tinham vários Não, congressos né, na Eu área ia de Direito e dizer, Medicina. Também tudo. na organização de Organização de eventos, eventos de terceiros, parte Terceiros. social que elas faziam lá no início, né? Sim. E aí a gente conviveu ainda, Luia, olha, de 2009 no início até julho de 2010, É. com a mãe. Tivemos um grande aprendizado, fizemos ainda um Chocofest juntos, fizemos ainda um Festures juntos. Tivemos Tá. essa oportunidade, Em 2010, sabe? isso. Isso, 2009, ali para 2010. E aí tu já estava... claro, a tua mãe já não acompanhava tanto, mas estava ali. Tava, e ela ajudava, fazia as químias, mas ia de casa, É, ajudando, sim. dentro daquele mesmo esquema dela. Legal. E aí, claro, tem o período de sucessão, né? Um período também de reaprendizado, de reestruturação da empresa, né? De conflitos geracionais. A Marta comigo, com o Marcos, que é normal. Depois a gente aprende tudo isso, Diferença faz grande, consultoria, traz uma nova percepção, né? Une a experiência Sim. com a jovialidade e a gente vai incrementando os nossos né? produtos. Verdade. Tanto que um desses sai aí a Gramado Summit. Sim. O próprio Marcos quis se Opa. descobrir. A Gramado Summit, Né? ela é incrível como em pouco tempo Ela revolucionou. É a ideia da Exatamente. escalabilidade, né? É. Então o Marcos foi muito feliz Foi. em trazer essa ideia, essa concepção. Nós, no início, apoiando ele, né? Naquele primeiro ano ali, na origem, e depois ele independente, agora com os sócios dele, tocando um evento que é de impacto mundial, né? Quer dizer, nós estamos Sim. falando do maior evento de inovação aí das Américas e que nos Verdade. orgulha. E eu seguindo com a Marta, Pois né? é. Passando pelas dificuldades, né, Luia? De tudo. Sim. De pandemia, Sim. agora de Não, problema, vocês de tudo. enfrentaram de tudo, né? Enfrentando Mas- e seguindo, né? Seguindo forte, né? Com o nosso Uma objetivo. coisa importante que eu vejo assim, o Festures, como o Gramado Summit, como o Festival de Cinema, como o Nataluz, são eventos, são grandes eventos que têm uma característica diferenciada de outros. Não é numa capital, É verdade. não é no litoral, não tem aeroporto, Bingo. e consegue fazer um evento da dimensão que é vou falar do Festures, que é o que tu acompanha mais. Como é que tu resumiria assim
a história do Festuri para chegar a ser um dos maiores eventos a nível mundial, dá para se falar em termos de turismo. E isso nos perguntam muito. Por Cara, eu sempre quando falo é tu e a Marta se misturam, é né? isso. Rossi Zorzanello e tal. É isso. Aí. Como era a Marta e Silva, Claro, hoje é o Dudu e a Marta, é a equipe, é a família Rossi Zorzanello. Luia, muitos nos perguntam, mas por que vocês não têm, diante dessa dificuldade agora, do aeroporto, das quedas de barreira e tudo mais... vamos fazer um evento no Grande Centro, vamos fazer o Festures São Paulo, vamos fazer o Festures Rio, o Festures, sei lá, João Pessoa, tudo não, mais exemplo. Fácil. O Festures Nova York, né? Claro. Muito bem. Nós temos que entender o seguinte, primeiro é o nosso papel junto à nossa comunidade, junto à nossa região. Nós sabemos o que nós representamos para a promoção e para a aproximação de toda essa cadeia turística. Verdade. De Gramado, da região das Hortênsias e do Rio Grande do Sul. O que a gente faz para projetar o nosso estado para o mundo. E como a gente atrai os investidores, as conexões e a celebração de negócio. Então, nós sabemos que nós precisamos estar aqui na nossa cidade. O que a gente tem de diferente? O ambiente. O ambiente nosso de negócios ele é completamente diferente de qualquer lugar, que compensa o cara chegar em Porto Alegre, ficar 2h30 para pegar um transfer ou um carro e vir numa 116 engarrafada e chegar até aqui. Porque quando chega, ele é transformado quando ele chega aqui, né, Luia? Verdade. Ele é transformado com o ambiente do Natal, com as pessoas, com a possibilidade de estar num hotel diferenciado, numa gastronomia diferente, de enxergar novos atrativos. Cada vez vem uma coisa nova na nossa região. Então, esse nosso antigo vilarejo, que tem uma versão cosmopolita hoje, mas geograficamente ele ainda é pequeno, ele é atrativo, ele encanta, e nós não podemos perder isso. A segurança que o Nestor sempre diz, e tu, né, Luiz? Nós somos um destino de segurança. Quer dizer, as pessoas se sentem... A própria comunidade, né? Ela é comunidade abraça, né? A nossa hospitalidade aqui é única, né, Luiz? Então, para nós, é um prazer vender Gramado através do Festures. Trazer gente para cá, sempre lembrando, ele é um evento para o profissional do turismo. Né? E o Connection, até complementando, que é o outro evento que nós criamos aí da pandemia para cá, que aí sim pega o consumidor final, que é justamente valorizar os produtos de origem do Brasil. E os nossos, com a agricultura familiar, com o chocolate, com a nossa imigração, com tudo. É um né, evento totalmente diferenciado, vamos dizer assim, não tem nada a ver com Festures. São valorização de territórios. Né? Isso é uma coisa importante de Festures, né? É que a gente traz para cá aquelas pessoas que vendem. Exatamente. Os agentes de viagem. Nós somos o atacado do turismo. Então, nós o negócio sai aqui. É a oportunidade que tu tem de trazer, sei lá, quantos mil agentes de viagem. 15 mil participantes na última edição. Exatamente, é uma loucura, né? Eduardo, estamos chegando no final, mas é o seguinte, duas coisas que eu sempre pergunto para todos os convidados. Primeiro, o que tu tem saudade, vamos dizer assim, no teu tempo de criança, adolescente, que tu diz, pô, pena que não tem mais em Gramado hoje. Ou eu não consigo mais fazer aquilo, ou meus filhos não conseguem. A gente comenta muito com a Duda, com o Via Clara, né? Que são nossos filhos também, já que em função, da perda, né? Também infelizmente, do Vini, meu irmão e da Nana pelo acidente. Então, a gente criou uma família grande também com a família Ketz, né? Com o Ike, com a Ju, Flávio, Arlene, com o Diego, com a Karen, com toda essa turma que nos abraçou e a gente abraçou, né? Então isso é muito... Tem que valorizar isso aqui também, né? Verdade. Poxa, o fato de estar... A gente sente falta daquela Gramado muitas vezes, né, Luiz? De andar tranquilo, de jogar bola na rua. Conhecer todo mundo. Né? De tu conhecer todo mundo, de tu ir no mercado, tudo, né? Isso faz falta. Faz falta na nossa percepção de memória, talvez. Mas isso é necessário. Porque o crescimento de uma cidade parte disso, o progresso parte disso. Evidente que os ciclos são finitos. Nós nos formamos com uma turma de colégio, vem outra turma, que vem outra turma de amigos, que vem outra turma, que vem outros relacionamentos, que as coisas vão evoluindo. É verdade. E a gente guarda as memórias boas do sorvete da rua, de ir nos armazéns, né, Luia? E da fábrica de falava do Pequinha, né? Das bergamotas do Pequinha, que tinha uma Kombi azul, né? Cara, e aí, então, do restaurante, o velho Fondi que a gente ia, que ainda era aqui embaixo, onde era a fábrica da Dude, lá que tinha o artesanato. O Gob lá. O Gob, né? O Chepier, não é o Chepier. Não, Le Petit Clos. Le Petit Clos lá no Planalto. Acho que era o Chepier, né? Sim. Então tu começava a ver aquela coisa mais genuína, mais autêntica.
Se nós conseguirmos resgatar um pouquinho disso, Viajou. na qualidade do Sim. nosso serviço, na entrega do nosso turismo com mais qualidade, a gente vai fidelizar mais o público e o nosso score na métrica vai melhorar muito. Então, Maravilha. talvez isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Receber de forma muito positiva quem está vindo de fora, quem está agregando com ideias, Sim. tudo. Mas que a gente também não perca muito daquilo que a gente tinha, né? Nosso Da nossa DNA, essência, né? nossa Nós não essência, podemos, né? Luiz. É isso aí. Né? Maravilha. Dudu, e uma mensagem olhando o gramado para frente. Nos próximos anos. Isso. O que tu Luia, deixaria de mensagem? eu diria que a gente precisa ter uma Gramado sempre muito inclusiva nessa pauta de todos que vêm para Gramado e escolhem como a sua causa, né? Dos diferentes credos, gêneros, cores, etnias, que se sintam em casa e que tragam valores positivos. Agregar mais inovação ao destino, que é fundamental, né? Na base de dados. Não se acomodar também, né? Não se acomodar. Inovação, tecnologia. A experiência para o nosso, tanto para quem está vindo como turista que quer voltar, como para o sentimento de pertencimento da nossa comunidade, pensando sempre na questão da sustentabilidade, da mobilidade, que é eu quero me sentir bem morando em Gramado ou visitando Gramado. Maravilha. Então é por aí, Luiz. Beleza. Dudu, Feito. muito obrigado. Imagina, grande prazer agradeço a te oportunidade, Luiz. receber. Queria Foi bom demais. aproveitar aí para convidar o pessoal para participar ainda das comemorações de 70 anos de emancipação política de Gramado, e vai culminar no domingo, então, com um concerto da Orquestra Sinfônica e com a Orquestra Jovem de Gramado aqui na Rua Coberta. Também na terça-feira, Gramado vai ser homenageado na Assembleia Legislativa, assim como o Pedro, nosso ex-prefeito, teu tio, né? É isso aí. É isso aí. Vai receber a medalha Farroupilha também. Poxa, né? muito legal. Então é um grande prazer aí. Eu deixo esse convite para todos aí no dia 15 comemorar o aniversário de Gramado aqui na Rua Coberta. Uma boa noite a todos e também agradecer aos nossos patrocinadores, a Golden Lagueto Multipropriedade e a Claro, que nos deixa sempre uma mensagem dizendo o seguinte: assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro é na São Pedro 514 e sempre importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.